Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, jovem. Bom, mais uma aula de matemática discreta. Estamos aqui porque hoje vamos ainda analisar algumas das técnicas, alguns dos métodos de ordenação aí dos nossos sistemas, dos nossos conjuntos, das nossas sequências. Bom, hoje vamos analisar aí a quarta forma, o quarto método diferente que aqui a gente vai dar o nome de mistura, que na verdade aí está relacionado à técnica chamada merge. Então vamos lá, vamos analisar essa nova técnica de ordenação de dados, porque ela vai trazer para a gente aí algumas novas características, algumas novas observações que vão ser interessantes para a gente aí. Então, mas antes de verificar isso, olha, a gente já viu aí até então três técnicas diferentes, né? A técnica Bubble, a técnica de inserção e a técnica de seleção. E cada uma dessas técnicas introduzia uma nova informação, um novo método de como que a gente ia trabalhar para fazer a ordenação desses dados nossos, seja uma lista, seja um array, seja a informação que for necessária. E aí, nesses casos, temos aqui as três técnicas, os três métodos que a gente utilizou até então, onde a Bubble, que segue o método de troca, ela simplesmente vai fazendo constantes trocas, constantes mudanças desse nosso sistema até que a ordenação, até que o resultado da ordenação seja alcançado. No caso da seleção, a gente viu que ele primeiro faz uma busca por um elemento específico e a partir dessa busca, a partir dessa observação, encontrado esse elemento que ele gostaria de ser ordenado, ele vai introduzir aí alguns pesos, algumas informações nesse nosso valor e aí ele vai acabar colocando ele onde ele deveria estar, né, na posição que ele deveria de fato ficar. E por fim, a ideia da inserção que a gente viu, que ela vai de certa forma juntar aí aquela ideia da seleção, mas também um pouco da troca, né? Que é aquela ideia de, olha, eu vou pegar um número e vou fazendo algumas trocas internas até colocar, inserir aquele nosso elemento na posição ali que ele mais ou menos deveria estar, fazendo aí uma pré-organização antes da gente simplesmente sair ordenando todos os nossos números, todas as nossas informações de uma vez só. E aí, no caso, a técnica que a gente vai avaliar hoje, que é a ideia de mistura, né? Então, olha, ela vai acabar fazendo uma ideia nova, que é essa ideia de quebra. A gente vai separar esses nossos números, separar esses nossos dados, para que depois que a gente faz toda essa separação, a gente vai ter a possibilidade de fazer a ordenação dos nossos dados, das nossas informações, como ela realmente deveria ser feita. E aí vocês vão perceber que essa técnica ela acaba criando aí uma característica muito peculiar, essa ideia de quebras, essas quebras que vão acontecendo nesses nossos números e, curiosamente, o resultado que a gente tem, a velocidade do processamento é relativamente boa, ela é relativamente grande aí nesse caso. Portanto, para exemplificar todo esse processo, temos aqui uma animação que vai mostrar essas constantes quebras desse nosso número, dessa nossa lista, desse nosso array. E aí vocês percebam que a partir dessas quebras constantes, quebras que são feitas aí na metade do nosso número, depois em 1/4, 1/8, 1/16, até que a gente tenha os números totalmente separados. E basicamente o que a gente faz é fazer a partir desses números que estavam totalmente separados, a gente vai fazendo o caminho de volta, a gente vai juntando ele de 2 em 2, de 4 em 4, de 8 em 8 e assim
por diante. Mas qual que é a ideia, qual que é a principal consideração aqui nesse caso que a gente tem? Quando a gente faz essa quebra inicial, a gente vai sempre comparar aí uma quantidade relativamente pequena de números e vamos ordená-los à medida que eles forem sendo unidos, né? Então, se a gente fez a quebra para todo mundo ficar separado e aí depois a gente vai juntando de dois em dois, a gente sabe que esses dois que estavam separados, eles vão acabar ficando numa pré-organização já inicial aqui nesse nosso caso, como é mostrado aqui entre o 5 e o 6. Depois a gente vai trocar aqui, né, também o 1 e o 3 e assim por diante. Ou seja, cada pequeno conjunto que vai sendo criado, eles já estão aí na ordenação, na posição correta. E para fazer a cada caminho, a cada nova união, a gente basicamente precisa comparar esses pequenos grupos que já estavam ordenados e assim por diante. Ou seja, quando a gente desenvolve toda essa ideia de quebras, significa que a gente está criando aí diferentes níveis com esses nossos números para serem organizados. Bom, se a gente está trabalhando com esses diferentes níveis, uma das coisas que a gente consegue perceber também nesse desenvolvimento é a ideia novamente de uma árvore. Olha só, quando a gente tem o número totalmente junto, a gente vai fazendo pequenas quebras, como são mostradas aqui, e quando esses números estão separados, totalmente separados, a gente vai juntando eles novamente, ou seja, a gente tem a ideia de uma criação de uma árvore para fazer essa separação deles, e aí a gente tem meio que uma árvore invertida para fazer essa unificação e obter aqui o resultado correto dessa ordenação. Então, a gente tem aí essa proposta novamente aparecendo para a gente. E aí, o que é importante de vocês saberem? Esse método de mistura, esse merge sort, ele acaba apresentando uma velocidade muito boa comparada aí aos métodos que a gente já tinha observado até então. Só que essa velocidade ela acaba aí trazendo algumas consequências para a gente. Porque o que acontece? Quando a gente faz essas quebras, significa que a gente está precisando aí, a gente vai necessitar de alguma coisa auxiliar, pensando aí computacionalmente, para armazenar esses nossos números que estavam até então quebrados. Ou seja, o nosso consumo de memória nesse caso vai ser muito comprometido. Tanto é que eu mostro para vocês a ideia do merge, como é que ele vai aparecer a partir daqui do processo que a gente chama de recursividade. Novamente a recursividade aparecendo para a gente aí. Qual que é a ideia da recursividade? Então eu mostro para vocês, olha, quando vocês criam uma função aqui chamada merge, ela vai acabar chamando ela mesma, ou seja, essa função ela acaba se chamando novamente. Então essa ideia de, olha, aqui eu crio uma ponta dessa minha árvore e quando eu entro aqui dentro dessa nossa função, a gente sabe que a gente vai voltar para cá novamente. Então essa ideia de recursividade, você sendo chamado por si mesmo e novamente e mais uma vez, isso daí vai criando esses ramos para a gente aí quando a gente estiver desenvolvendo essa lógica no formato computacional. E aí, se existe recursividade, pode ter certeza que a memória está sendo comprometida aí com a gente. Então, tomem cuidado quando vocês estiverem programando esse sistema. Bom, no caso, a gente também tem um outro problema, que é o fato de que se a gente precisa desse nosso segundo vetor, o nosso segundo array, para guardar essa informação de quebra que a gente está fazendo, então temos aí uma nova
um novo problema, né, com essa memória. Então, vou precisar aí, por exemplo, de uma nova array, de um novo vetor aqui, talvez com o mesmo tamanho daquele vetor que a gente tinha até então. E aí, vocês sabem que se sua lista ela é relativamente grande, significa então que vocês vão precisar de um vetor auxiliar aí que vai também ser do mesmo tamanho. Então, relembrando para vocês, sempre que vocês estiverem trabalhando com desenvolvimento computacional, algumas coisas são extremamente importantes de serem observadas, que é a velocidade que o processo seu está sendo desenvolvido, que você está gastando para fazer a solução, o número de interações que esse processo seu está relacionando aí nesse nosso sistema. Então, será que você está criando interações demais? Interações que, por exemplo, no caso de recursividade, apresenta aí um consumo de memória relativamente grande. Além disso, o seu sistema ele está estável, aquela ideia de que, olha, quem apareceu primeiro deve continuar primeiro depois que a organização estiver sendo realizada. E também a ideia do consumo de memória que você está gastando. Porque quando a gente analisa todos esses parâmetros, a gente vai verificar, a gente vai tender a pensar assim, qual que seria a melhor técnica ou talvez qual que seria a pior técnica, aquela técnica que a gente deveria evitar ao trabalhar com ela. E para exemplificar essa comparação entre essas 4 técnicas que a gente já viu até então, eu apresento para vocês aqui essa ideia de complexidade. Então a gente tem a complexidade desse nosso sistema, desse nosso método, dado aqui a partir de n, onde esse n vai estar relacionado ao quanto de informação que você precisa ordenar. Então, se você tem um caso de n, por exemplo, n igual a 2, então aqui no melhor caso do Bubble, a gente vai ter uma complexidade igual a n. Já no pior caso, esse n vai ser igual a n ao quadrado. Essa complexidade vai ser igual a n ao quadrado, ou seja, no melhor caso, você vai ter uma complexidade de 2 apenas. Já no pior caso, esse n vai ser o quadrado, né? Então, vai ser igual a 4. Bom, talvez analisando neste formato de n, talvez fique um pouco estranho, afinal de contas, e quando a gente pegar aqui, no caso da mistura, n vezes log de n, isso daqui pode ficar um pouco complexo para vocês. Mas vou apresentar para vocês qual que é essa ideia de complexidade para tentar facilitar. Então, como a gente já viu, a complexidade ela vai ser esse parâmetro que vai falar, olha, o seu método ele está sendo rápido, ele está gastando muita memória, ou não, ele está sendo relativamente lento, mas está gastando pouca memória. Todos esses parâmetros vão ser importantes para a gente, onde o n novamente está relacionado à quantidade de dados que vocês precisam trabalhar, que vocês precisam desenvolver no sistema. E na ideia de complexidade, a gente tem duas definições relativamente rápidas, relativamente simples. Uma complexidade temporal, que está relacionado ao tempo, né? Tempo, a velocidade que o seu processo está desenvolvendo, e uma complexidade espacial relacionada aí à quantidade de memória que vocês estão gastando. Então, o objetivo nosso é sempre pegar aquele que gasta menos tempo, mas também que gasta a menor quantidade de memória. E para finalizar, mostrando aqui para vocês qual que é aquela comparação de quando a gente tem ali o pior caso, o melhor caso das nossas técnicas. Então, pense o seguinte, quando a gente estiver aqui no eixo X desse nosso sistema, a informação de n, quantos dados a gente está precisando ordenar, significa então que quando a gente tiver aquele resultado de
n igual a n, a complexidade igual a n, significa que ela vai ser a menor complexidade possível. Já no caso de n ao quadrado, olha, corre dessa técnica porque ela vai ser bem problemática para você, porque a complexidade ela vai aumentando de modo ao quadrado aqui, então ela vai aumentando muito mesmo para uma quantidade de dados relativamente pequena. Já no caso da n log de n, ela vai estar aí mais ou menos no meio do caminho, então também vai apresentar um resultado relativamente bom na maioria dos casos. Beleza, gente? Bom, na próxima aula vamos novamente verificar outra técnica, mas eu prometo que a próxima será a última, afinal de contas, a gente já viu aí diversas técnicas e você já tem a possibilidade de desenvolver diversos métodos de organização desses dados, dessa lista, desse array. Valeu, gente! Até a próxima!